Olhem só, na aula passada a gente já tinha fechado quase todo o nosso cerco sobre história do paisagismo e já tínhamos encerrado, inclusive, quase todo o nosso papo sobre o Burle Marx. Então, eu só vou mostrar algumas imagens. Eu achei umas imagens antigas aqui, minhas também. É a mesma coisa, tem umas imagens aí também do Banco Safra, do MAN, do Aterro do Flamengo. Algumas embaixo do Museu de Arte do Rio. Isso aí é a imagem do velhinho fazendo uma das suas telas, né? Isso aí era o processo de produção dele, né? Alguns paisagismos ele simplesmente fazia uma tela artística e posteriormente ela se transformava numa obra de paisagismo. Esse era o jeito que ele começou. Na verdade ele começou fazendo telas, né? Porque ele é formado em artes, não em paisagismo. Ele se tornou paisagista primeiro pela influência da família dele, que já tinha esse gosto pelos jardins, e depois porque ele conheceu pessoas poderosas que deram a ele a projeção e a chance de aplicar isso aí. O que a gente falou pouco foram alguns detalhes assim intrínsecos à atuação dele, que servem como experiência para a gente. Vocês sabem que o Niemeyer ele ficou brigado um pouquinho com o Juscelino durante um período e ficou sem fazer trabalhos aqui em Brasília durante um tempo, porque quando ele fez o paisagismo lá do Complexo da Pampulha, ele não recebeu, ele não foi pago. Coitado, né? Uma obra tão importante que tem tanta referência no Brasil e o Burle tomou um calote. Coitado. Enfim, isso rolou. Então tá revisando as imagenzinhas. Copacabana, a parte que eu falei pra vocês que eu particularmente não vejo graça nenhuma, né? Já essa daqui é uma imagem melhor. Nossa, meu mouse agora ficou ruim justamente na hora que eu ia mexer. E aqui uma imagem melhor que mostra aquela área central do calçadão, que eu disse para vocês que eu gosto muito mais do que a imagem das ondinhas, que eu acho realmente muito sem graça. Eu acho que é a parte do trabalho dele que todo mundo referencia, que todo mundo gosta e que eu acho a pior parte do trabalho dele. Mas enfim, é só a minha opinião. A noite então iluminada, fica lindo esse detalhe no meio. Acho que a verdadeira expressão da obra do Burle Marx para mim em Copacabana é aquela área central, não só em Copacabana, na Avenida Atlântica toda, né? Aí aqui já imagens embaixo do Banco Safra, você vê, ó, paisagismo com jardineiras suspensas e uso de bromélia é característica dele, viu? O piso dele remete muito às obras dele. Aqui de novo, né? Imagens embaixo do Banco Safra, que fica em São Paulo. É uma foto já adentrando o banco, mas o piso, aqui é quem está lá em cima do prédio, olhando para o paisagismo que ele projetou embaixo. Então, mas não é porque parece, é uma pintura que ele transformou em paisagismo. Quase tudo que ele fez foi assim. Aqui já Jardim Enterrado do BNDES, acho que a gente viu essa imagem na aula passada, né? Nossa, pulou aqui, voltou para Copacabana. Pelo menos essa imagem está com mais qualidade. Acho que essa é a que está com maior facilidade da gente entender, né? Mais nítido. Não, aquelas ondinhas são uma merda. Desculpa aí a minha opinião, mas eu detesto essas ondinhas. Eu acho elas muito careta, muito... Nossa, pra mim faltou. Agora, isso que tá aqui no meio, são obras divinas, são fantásticas. Tem outros trechos lá mais populares que não são na parte central da Avenida Atlântica, que ele faz as calçadas também. Que já paisagismo da entrada do edifício Petrobras. Você vê que esse paisagismo do edifício Petrobras não é um paisagismo de uso muito brasileiro, né?
Ele não tem área de socialização, não tem atividade atrativa. Não, o eixo principal ele corta por fora de circulação, ou seja, a axialidade dele é fraca, ele não tem um fechamento para proteger as pessoas. Então ele tem baixa convexidade. Então esse paisagismo aqui ele é bem visual. Já lembra um pouco 308. Oi? Já lembra um pouco o paisagismo da 308 Sul. Que é bem o que a gente consegue encontrar aqui em Brasília em termos de praça, né? Muito pouca copresença nas praças. Que também é projeto dele, né? Por isso que lembra. Aí algumas imagens assim de áreas que são das fazendas onde ele fazia paisagismo, algumas de propriedade dele mesmo. Isso aqui foi um período em que ele fazia traços mais ortogonais e mais clássicos, tá? Ele também teve esse momento. Quando ele começou a fazer paisagismo, ele fazia uma coisa meio à la Renascimento. Então depois que ele evoluiu, aí ele foi estudar artes. Não, na verdade, não é porque ele foi estudar artes. Ele absorveu mais aquele período neoplasticista e ele entrou nessa onda que ele praticou no Rio, aqui em Brasília. Que já está de novo lá no aterro, né? De novo embaixo do Man, no Rio. Aterro de novo, Flamengo. Aterro do Flamengo, Flamengo. A propriedade que eu falei que era do Ralph, que na época foi o Jardim Alberto Kronfeld. A praça lá de Casa Forte, em Recife, que eu citei para vocês, a planta do traçado dela, super clássica, né? Não tem esse traçado modernoso que ele fez aqui em Brasília e lá no Rio. E eu acho o traçado dela bem caretão, é bem tradicional mesmo. E tem aquele esquema lá dos sapos que eu já falei para vocês. É bem desse jeito mesmo, tem as Vitórias Regia, tem essa planta, essa coisa toda. Aqui já é uma outra propriedade particular. De novo lá no Man, o Largo do Carioca. Aqui já dentro do Ministério da Justiça. No Itamaraty. Esse jardim de espelho d'água é característica do nosso paisagismo, tá? Especialmente do Burle Marx. O uso de esculturas abstratas, a gente vai herdar isso dos americanos, mas vira característica nossa. E a gente vai ver aqui em Brasília, que é uma característica que comparece em paisagismo, as esculturas do alguma coisa rosa, que eu não me lembro o nome, que ele faz aquelas colmeias. Inclusive quando não me lembro o nome dele, Rosa, fez aquelas obras que estão lá no CCBB, vocês já viram os brinquedos que tem no CCBB? São iluminados com iluminação meio azul. Ele foi no meu escritório pedir consultoria para fazer a implantação. Ele queria ajuda para poder finalizar aquilo lá. Aí a gente discutiu algumas coisas do aspecto construtivo para fazer as bases, como ia fazer a iluminação. Aí o motivo pelo qual eu não terminei a aula não terminei o conteúdo na aula passada, porque tinha uns murais, umas tapeçarias que ele fazia, que durante muito tempo, principalmente depois que ele se envolveu com o Lúcio, com o Oscar, e ficou famoso, os trabalhos de arte dele também ganharam um valor grande. Ele começou a fazer muitas exposições em Brasília. Então eu peguei alguns painéis aqui, algumas obras para vocês verem. Bom, tá meio bagunçado, desculpe. Voltou para a propriedade aqui da Odete, mas era isso que eu queria mostrar não. Queria mostrar na sequência algumas obras dele mais. Algumas coisas que foram só telas e não viraram paisagismo. Já que já é o Parque Olívio Gomes, fica em São Paulo. Ah, esse é um painel legal. Voltou para o Itamaraty.
Praça Euclides da Cunha lá em Recife. Isso aqui vocês já viram. Salgado Filho. Isso aqui é dentro da Fundação Burle Marx hoje em dia. Olha lá. Esse é o sítio dele. Isso aqui é na Itália, tá? Durante o período que ele começou a ter uma projeção aqui no Brasil, ele ficou conhecido no exterior. Inclusive, o fato dele estar atuando e ter feito obras tão interessantes projetou o paisagismo do Brasil no mundo por conta do Burle Marx. Também porque o Burle Marx estava envolvido com essa galera toda, né? Ele ia muito no exterior, especialmente na Alemanha, tinha contato com o pessoal da alta, estava envolvido com o Lúcio, com o Oscar, com um monte de arquitetos da alta burguesia. Então isso fez ele projetar o nome do paisagismo do Brasil no mundo inteiro. Chega. A gente vai encerrar aqui. Bom, eu não vou botar para gravar essa parte da aula, porque no mesmo canal lá do meu site, para quem está assistindo que não está aqui na aula, está no arquitetobrasilia.com, o professor videoaulas. Lá, além de ter as minhas aulas normais, tem os vídeos de conteúdos que são dos períodos que a gente está estudando. Então, eu vou passar agora um vídeo para vocês que fala sobre o Burle Marx, e aí o pessoal que não está pegando aqui vai seguir o vídeo na sequência e vai ver lá na frente, lá no finzinho, tem os vídeos falando a reportagem sobre Burle Marx, tá? Então a gente vai dar uma paradinha aqui na gravação e continua no vídeo sobre ele.